Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Contra o Tempo desta sexta-feira. Semanas meio malucas, né? A gente tentando se acostumar com o início da semana na quinta, na sexta e já chega o fim de semana. É gostoso, né? Para quem não tem a oportunidade de ter férias, para quem tá com férias, maravilha, ótimo. Tá desfrutando do calorão que tá fazendo aí na Baixada Santista. Meu amigo, que calor que tá, hein? Mas graças a Deus estamos firmes e fortes. Graças a Deus para mais um programa chegando aqui pelas ondas e a transmissão da TV Serra do Mar para toda a Baixada Santista. Canal 40.1, sinal aberto, 40.1 e pela TV fechada, mais precisamente pela Claro TV, canal 12 você também nos acompanha. E para o mundo inteiro, pelo nosso canal do YouTube. Você pode acessar aqui, ó, através do QR Code que está aqui, escaneie automaticamente com o seu smartphone, você será redirecionado ao nosso canal lá no YouTube. Se você não quiser escanear, não tem como, quer pura e simplesmente digitar, vai lá na barra de procura, Contra o Tempo, _online, também vai te remeter automaticamente ao nosso canal, e aí você vai poder curtir o nosso programa na íntegra, tão semelhante, ou seja, consecutivamente que nós iniciarmos, né, a nossa transmissão pela TV Serra do Mar, já você pode acompanhar a partir das 21 às 22, sempre de segundas, quartas e sextas. Segundas, quartas e sextas estaremos aqui das 21 às 22. Então, consequentemente, você pode acompanhar, ou você pode acompanhar o momento que lhe for, que der para acompanhar, ele for melhor, e também tem os Reels nessa nossa nova fase de parceria aí com a WorldCom, que você vai com certeza se informar conosco. Aí tem os Reels, que são aqueles destaques rápidos de programa aí, são vídeos curtos com os nossos destaques dos nossos temas que são debatidos durante o programa, tá bom? E aí você já também pode se inscrever, curtir, compartilhar, like, joinha. E já inscrito, não esquece, acione o sininho e você recebe a notificação quando nós iniciarmos de forma simultânea a nossa transmissão, tá bom? E já está conosco, disposto a cumprir o desafio contra o tempo, sendo conciso e objetivo, ele sempre, o nosso querido presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa noite, Rodrigo, boa noite aos nossos queridos telespectadores, boa noite todo esse pessoal que mantém a TV Serra do Mar no ar. Muito obrigado ao nosso diretor Luiz Henrique Andrade, a todos que estão participando. Hoje aí, a gente aqui de novo nos Alpes Vicentinos, como você diz, eu estou em casa, fazendo da minha casa hoje. O cenário aqui atrás é de um quadro de Viena, de 1940, olha quanto tempo faz isso. O quadro já passou dos 80 anos, tá aí lindo, maravilhoso, e a gente mostra para as pessoas com um pouquinho de arte. Bom, tá com você, Rodrigo, mais uma vez, nesse 3 de janeiro de 2025, terceiro dia deste ano que está começando. A gente espera que seja um ano maravilhoso, e a quem eu não desejei ainda um feliz ano novo, embora com 3 dias de atraso, fica aí os votos de um ano novo bastante recompensador, que seja melhor do que foi 2025. E a gente aqui abrindo as ondas para todas as cidades do litoral através da TV Brasil, TV Serra do Mar. Um abraço, obrigado. Você sabe que a gente ainda tem essa questão de costume sempre do início do ano. Eu lembro que quando eu tinha comércio, eu e meus pais tínhamos comércio, a gente sempre desacostumava em preencher o novo ano no cheque. Estava sempre acostumado e condicionado a escrever. Então, os primeiros cheques de janeiro sempre vinham de parte rasurado, porque você escrevia sempre o ano anterior. Assim, meu Deus, caramba, já estamos em 2025. E, naturalmente, a gente preencheria 2024. É da natureza, não adianta. Até a gente se acostumar com a formatação desse novo ano, eu acho que demora aí pelo menos uns 15 dias. Até a gente se acostumar definitivamente que nós estamos já em 2025, tá bom? Então já estamos aqui firmes e fortes, só falta apresentar eles. E ele quem vai trazer para nós é Luiz Henrique de Andrade. Luiz Henrique Andrade. Luiz, traz pra gente aí quais serão os temas de hoje. O tema número 1 será Temos Representante. Lula decide enviar representante para a posse de Maduro
na Venezuela. Esse é um assunto controverso, mas pode ter certeza que nós vamos trazer a nossa versão dos fatos aqui, vamos apresentar quais são as versões oficiais e vamos trazer os nossos pontos de vista com relação a esse assunto. Luizinho, o tema número 2 será opção a suceder. Com nova gestão, Nunes se coloca a opção para suceder Tarcísio em 2026. Ousado, hein? Ousado. Terceiro dia de eleição e o prefeito de São Paulo já se coloca à disposição para assumir um cargo maior em 2026. Enfim, vamos trazer também o nosso ponto de vista. Paulo já fez o biquinho de quem reprovou, mas vamos trazer isso no tema. Já já o Paulo vai trazer a versão dele. E o tema final, o tema número 3, será prefeito interino. Presidente da Câmara de Mongaguá é eleito e toma posse como prefeito interino. Olha, faz um tempo aí que Mongaguá vive uma bagunça generalizada no cenário eleitoral. Mas nós vamos trazer também os maiores elementos com relação ao assunto e trazer também a nossa versão com relação aos fatos, tá bom? Então, já apresentado quais serão os temas de hoje, eu e Paulo Eduardo, quando nós voltarmos, aí sim, nós estaremos contra o tempo. Voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é a tônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo desta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. Estamos firmes e fortes, graças a Deus, para mais um programa Contra o Tempo. Aqui, transmissão pela TV Serra do Mar, canal 40.1 para a Baixada Santista e também pela Claro TV, canal 12. Você pode nos acompanhar pelo sistema TV aberto. E pelo nosso canal do YouTube para todo mundo, aí é on demand, tá aqui ó, QR Code, você escaneia com o seu smartphone e automaticamente você será redirecionado ao nosso canal lá no YouTube, onde você pode curtir, compartilhar, like, joinha, nos ajude a aumentar o engajamento. Gente, passou pelo canal? Deixa o likezinho, pelo menos deixa o likezinho, porque o like, ele nos ajuda a indicar o conteúdo para mais pessoas, ele transforma o conteúdo em relevante para indicar para mais pessoas poderem acompanhar todo o papo que a gente desenvolve aqui, a forma e a informação como a gente traz, mesmo que você discorde, até para apresentar outros fatos. E é importante que você se faça representar, inclusive lá nos comentários. A gente sempre observa os comentários que vocês deixam para nós lá no canal do YouTube e é importante para a gente poder balizar. Então deixa o likezinho lá para poder recomendar para outras pessoas e a gente chegar cada vez a mais lares e corações, tá bom? Nessa edição dessa sexta-feira está comigo o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Muito bem, vamos iniciar o nosso programa de hoje já trazendo para aí sobre a direção dele, não posso deixar de apresentá-lo, né?
meu querido Luiz Henrique Andrade, que hoje coordena todos os trabalhos do programa, tá bom? Vamos lá, Luizinho, chegou a hora dele, o tema número 1. Muito bem, tema número 1, temos representante, manchete. Lula decide enviar representante para a posse de Maduro na Venezuela. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva confirmou sua presença na posse do presidente da Venezuela, presidente entre aspas, né? Nicolás Maduro, marcada para 10 de janeiro. A informação foi confirmada por fontes do Itamaraty, que informaram que a embaixadora do Brasil em Caracas, Gilvânia de Oliveira, representará o país no evento. A informação é do portal UOL. Em julho de 2024, as eleições da Venezuela resultaram na reeleição de Maduro, mas a oposição alegou fraude, afirmando que o candidato Edmundo Gonçalves teria vencido. O governo brasileiro evitou se posicionar sobre a acusação de fraude, mas deixou claro que não reconheceria o resultado até a apresentação das atas eleitorais, documentos que não foram ainda enviados. Esse impasse resultou em uma crise diplomática entre Brasil e Venezuela, com o governo de Maduro criticando a diplomacia brasileira, incluindo ataques ao assessor especial de Lula, Celso Amorim. Embora o Brasil não enviará um ministro ou autoridade de um alto escalão de posse, a decisão de enviar a embaixadora visa manter um canal de diálogo com o governo de Maduro, sem, no entanto, elevar o nível da representação das sinais de condições do Brasil ainda não foram atendidas. Muito bem. Meu querido amigo Paulo Eduardo Costa, e aí, você acha que pelo menos essa condição, embora não tenha reconhecido, mas manter alguém na posse de Maduro só para manter um canal de diálogo, você acha que é importante ou o Brasil de alguma forma já dá o sinal que praticamente desistiu de pleitear a questão da resolução das atas eleitorais, meu querido Paulo? Bom, aparentemente há uma situação aí um pouco divergente, ou dicotômica, ou conflituosa. A primeira delas é exatamente o fato de ninguém da América Latina ter reconhecido a eleição do ditador Nicolás Maduro. Ele já deu exemplos sobejos de quase insanidade, né? Fraudou os resultados das eleições, impôs pela força, prendeu seus adversários. Muita gente ainda está desaparecida politicamente. O candidato, de fato, que venceu as eleições, e eu acredito que deve ter vencido, porque nenhum povo tão oprimido vai se manter oprimido nesse nível, né? Não é possível que um povo que passe fome, que esteja fugindo do seu país, muitos vêm para o Brasil, muitos vão para a Colômbia, né? Tem tentado ir, um grupo grande foi para a Argentina recentemente, quer dizer, estão sentindo em todo lugar que o país não está bem, então evidentemente que ele não teria condições de ganhar essas eleições, a não ser que fosse uma grande fraude. Então nenhum país reconheceu. Só que com relação a Luiz Inácio, há uma situação um pouco estranha. Eu me recordo que quando Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse também, ele convidou e fez grandes festejos para o Nicolás Maduro. Eu até me senti um pouco ofendido com aquilo, porque eu já tinha na minha cabeça o estigma de que Maduro é um ditador, uma pessoa sem caráter, uma pessoa difícil, uma pessoa que oprime o seu povo, uma pessoa que tem lá o petróleo, mas que não usa em benefício da comunidade, tanto que as pessoas passam fome, né? Lá a situação é gravíssima. A situação da Venezuela hoje é minimamente escandalosa e apenas um pequeno grupo social, que são os apoiadores, os grandes industriais, que também são apoiadores do governo, e, evidentemente, todos os estabelecimentos de ensino, a estrutura militar lá está muito arraigada, tanto que boa parte dos ministros, quando você vai verificar, desse governo, que eu não reconheço como legítimo, são militares. É uma ditadura militar disfarçada, vai traduzindo em miúdos, em que tem não um presidente, mas um monarca, porque ele acha que ele vai ficar a vida inteira lá. Só que ele não tem o preparo de um monarca, ele tem o despreparo de um presidente fragilizado. Quando o Lula recebeu ele no Brasil com aquela pompa toda, eu já achei aquilo muito estranho. Mas, afinal, eles eram amigos ou são amigos, etc. Agora, Lula não pode deixar de reconhecer que as eleições foram uma fraude.
E, em função disso, evidentemente, ele não mandou o ministro das Relações Exteriores, ele próprio não vai ninguém do primeiro escalão. Então, o que ele fez? Para estabelecer e manter minimamente uma relação de conversa com a nação, ele pediu, então, que a embaixatriz ou embaixador, eu não sei bem exatamente quem está lá, vá representar o Brasil, num ato meramente protocolar, que não vai reconhecer as eleições como válidas, mas vai estar lá como representante de um país vizinho, até porque há que se ter essa inter-relação. Apenas para esclarecer que a embaixada argentina, onde tem lá 3 ou 4 dissidentes políticos, está sendo controlada também pelo governo brasileiro. São os diplomatas brasileiros que estão mantendo a embaixada argentina já com a luz cortada, já com a água cortada, ou seja, eles estão criando toda sorte de dificuldade para forçar que eles abandonem o prédio da embaixada, que é um território protegido internacionalmente, para que possam prender e subjugar mais uma vez e certamente torturar, como toda a ditadura faz, torturar, prender sem razão aparente, sem causa. Nós já sofremos isso no Brasil, a ditadura militar no Brasil foi muito dura, muito rígida, muita gente morreu sem saber por quê, mas infelizmente a gente tem que encarar isso e tentar resolver. Acho que o Brasil deveria endurecer um pouco sim seu diálogo e está na hora do Brasil ter um pouquinho mais de força e se impor nesse bloco da América do Sul como uma grande nação que é. Lamentável apenas que a gente ainda continue vendo o ditador e ele de fato... o homem que mudou até o dia do Natal, eu não sei se ele mudou o Ano Novo também, mas o Natal ele mudou para outubro, ele é maluco, ele é completamente maluco. Ditadores acham que são deuses, né? Como aquele da Coreia do Norte, é a mesma coisa. Então a gente só tem que olhar para isso e dar risada. A Hungria também tem um de extrema direita lá, maluco, ditador também. Bom, que Deus nos abençoe e proteja o Brasil de qualquer problema. Agora dizer que o presidente está certo ou errado, eu acho que ele está certo em não mandar ninguém importante, que demonstra que não reconhece a presidência. E talvez esteja certo em mandar apenas um representante para manter esse diálogo chamado diálogo diplomático. Apenas isso. É com você, Rodrigo. Os Estados Unidos têm uma premissa muito forte na questão de negociação, no campo de negociação, em dizer que não negocia com terroristas. E eu enquadraria Nicolás Maduro como um terrorista. Alguém que utilize, subverte a ordem e oprime a população, causando morte daqueles que não concordam, trazendo o crime organizado para forças de segurança a fim de oprimir a todos aqueles que estão no país, não pode ser tratado de uma maneira natural. O Brasil, minimamente, deveria, até o fim, porque aqui tanto se fala de democracia, porque não pode ser simplesmente uma palavra que vale para nós e não vale para os outros. Ou você tem um entendimento do que é democracia e você pratica isso no seu cotidiano, ou você não sabe o que é democracia. E esse governo parece que não entende o que é democracia. Porque se fala muito sobre a história da quebra da ordem democrática para penalizar os adversários políticos. Mas na hora de cobrar dos seus aliados que se portem como tal, aí eu finjo que nada está acontecendo, porque essa história de cobrar as atas eleitorais, isso é história da carochinha. Isso é história para tonto, sabe? Porque eles não conseguiram entregar e subvertem a ordem do Brasil. Porque o Brasil nada mais está cobrando o que é de direito da própria população. O Brasil hoje sofre com a entrada de inúmeros venezuelanos que já vêm para tal combali da região norte brasileira, com questão de saneamento, com questão de problema habitacional, com problema de saúde, com tantos outros problemas decorrentes da vinda inesperada deles para cá, porque eles rumam para os países da América Latina. E um dos coligados com ele é o Brasil. Ou seja, nós estamos tomando prejuízo, ele está ficando com o país, em despeito do que as pessoas sentem, do que as pessoas vivem, porque ele come do bom, ele mantém os seus aliados com tudo do melhor, e o povo que se dane, né? E o Brasil, pura e simplesmente, nesse instante, lava as mãos para o ditador.
O Brasil tem que fazer coro com todos aqueles que cobram a destituição deste senhor. Agora não é mais questão de comprovação eleitoral. Não comprovou porque ele sabe que está errado. O processo foi totalmente viciado. E todos sabiam que isso ia acontecer. Aconteceu com a prisão de adversários políticos. Aconteceu com o nome dele repetidas vezes na cédula. E mesmo assim deu o adversário. Mas aqueles que se insurgiram contra da população, agora estão à margem, cobrando dos outros países, porque se você não consegue com a força vigente de um ditador, que pelo menos os países vizinhos façam com que a justiça... Mas não. O que nós estamos fazendo? Está todo mundo tapando o olho e falando, não é problema meu mesmo, se dane, né? Só que isso está batendo no Brasil. E se tanto condenou esses atos antidemocrático, né? Hoje essa palavra democracia, antidemocrático, ficou bonito na boca de alguns, mas na prática é zero. Então você, pura e simplesmente, mandar alguém e não dizer assim, olha, nós mandamos a embaixada. Porque quando o Lula, de fato, manteve o entendimento na representação diplomática e dizer que não aceitaria, o que aconteceu? Começou a ser questionado. Peraí, não era seu amigo? Não era do eixo do braço forte do socialismo na América Latina? Desde o Chaves aqui, o companheiro Maduro, que faz um governo... Quando o senhor recebeu, muito bem lembrado, pelo Paulo aqui, e aí o senhor virou matéria de enxovalhação lá na Venezuela, de protestos feitos pelo seu ex-amigo e aliado, inclusive com ameaças ao Celso Amorim. O Brasil teve, como o Paulo também acabou de mencionar, teve que assumir a parte da Argentina, porque eles simplesmente foram retirados do território venezuelano por não concordarem com o resultado. E faz parte da democracia você não concordar, né? Você não concordar, faz parte da democracia. Embora muitos achem que não, que você tem que concordar. Você só não pode atentar contra o sistema vigente. Mas eu identifico que atentar contra o sistema vigente é uma força maior. O que acontece na Venezuela, quando você tem a força armada, né? A força do exército, a força armada, o braço armado do Estado em favor da manutenção da ditadura. Em favor do desprezo por tudo aquilo que sente a população. Porque quando eles armaram o tal golpe, porque isso é um golpe, eles armaram o tal golpe, a primeira coisa foi criar um número desnecessário de general, eu não sei qual a expressão que eu utilizo, mas transformar em general vários outros oficiais. Então tem mais general do que de fato comporta a tropa. Pura e simplesmente para quê? Para fazer a manutenção desses que, quando chega na hora de tomar as decisões de se retirar ou não o poder vigente, ele sempre tem maioria para defendê-lo. E não só com relação às Forças Armadas, pegou grande parte e formou uma milícia que o defende. Então, na minha visão, o governo brasileiro não deveria ter enviado ninguém, porque isso é uma chancela. Aí vai dizer, agora tudo bem. E se ele quiser se reeleger depois? E se ele quiser continuar no poder? Agora valeu, daqui por diante não vai valer mais? Então tá feita a pergunta. Quando você abre um precedente, aí, meu amigo, para tirar de fato, vai ser mais complicado do que agora, porque ele pode de alguma forma se mobilizar de uma forma melhor e permanecer num poder vigente. E aí quem sofre é o povo triste da nossa querida Venezuela, que em outro tempo viveu outros tempos bem melhores, mas bem melhores do que esse, tá bom? Vamos fazer o nosso intervalinho, e aí quando nós voltarmos, nós vamos tocar nos temas número 2, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, intervalinho.
Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo desta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. Estamos firmes e fortes, graças a Deus, apesar desse calor senegalês que assola toda a Baixada Santista, mas estamos aqui firmes e fortes para mais um programa Contra o Tempo, aqui pelas ondas da TV Serra do Mar, TV Brasil também, canal 40.1 e pelo canal fechado, canal da Claro TV, canal 12. Você nos acompanha por todo o território da Baixada Santista. Quer nos acompanhar pelo mundo afora? Qualquer região do mundo onde você estiver? Aqui, ó, QR Code. Você escaneia e automaticamente com seu smartphone você será redirecionado ao nosso canal lá no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal. Já somos mais de 500. Vem se inscrever no nosso canal, vem dar voz e vez a todos vocês que queiram de fato discutir a política, trazendo a sua versão dos fatos, trazendo a sua opinião, tá bom? Quer se manifestar? Escreve lá nos comentários lá que a gente está sempre de olho e traz aqui para discussão os comentários que vocês colocam, serve para nos balizar também. Também tem os Reels que são apresentados lá pela equipe da WorldCom, a equipe de edição da WorldCom, nessa parceria conosco aí. Então, já se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, mas inscrito, acione o sininho, que de forma simultânea, às segundas, quartas e sextas, quando nós iniciarmos aqui pela TV Serra do Mar, às 21 horas, sempre das 21 às 22, automaticamente começa lá pelo canal do YouTube, tá bom? E aí você nos acompanha. Nessa edição dessa sexta-feira está sempre ele comigo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Conde Paulo Eduardo Costa. Luizinho, sem mais delongas, vamos lá direto para o tema número 2. O tema número 2 é opção a suceder. Manchete: com nova gestão, Nunes se coloca como opção a suceder Tarcísio em 2026. A estratégia de Ricardo Nunes, MDB, em nomear ex-prefeitos paulistas para o secretariado no segundo mandato da Prefeitura de São Paulo, fez surgir nos bastidores da política paulistana a desconfiança de que o prefeito da capital está preparando o terreno para uma candidatura ao governo do estado de São Paulo em 2026. Segundo interlocutores, isso aconteceria apenas em um cenário no qual o governador Tarcísio de Freitas do Republicanos se candidate à presidência da República e, com isso, apoie o nome do aliado para a sucessão no Palácio dos Bandeirantes. Tarcísio foi o principal fiador da campanha de Nunes à reeleição no ano passado. Até o momento, o prefeito da capital nomeou para a sua equipe Luiz Fernando Machado, Desestatização e Parcerias, e ele é ex-prefeito de Jundiaí, Orlando Morando, a Segurança Urbana, ex-prefeito de São Bernardo do Campo,
Rodrigo Aziut, Verde e Meio Ambiente, é ex-prefeito de Suzano, e Rogério Lins, para o esporte, ex-prefeito de Osasco. O movimento tem gerado entre os políticos da capital comparações com a gestão de José Serra, que nomeou ex-prefeitos para subprefeituras antes de lançar ao governo estadual. Outro paralelo é com João Dória, que também, quando governador, montou um secretariado com 4 vindos do governo Temer, em uma tentativa de nacionalizar a gestão, visando a disputa ao Palácio do Planalto em 2022. Muito bem. Meu querido amigo Paulo Eduardo Costa, como é que você vê essa estratégia do Ricardo Nunes em, primeiro, nomear prefeitos próximos e prefeitos de cidades importantes, visando justamente dar esse salto na política, e se você não acha que é muito cedo, porque definitivamente, quando tiver a campanha, ele não vai completar o ciclo, e vai ter apenas 2 anos, ou seja, completando junto com os outros 3 que ele tem, 5 anos apenas à frente do município de São Paulo. Bom, eu achei essa decisão dele e essa comunicação absolutamente horrenda. Se a palavra horrenda pode ser utilizada, ela vai ser utilizada nesse caso. Primeiro, ele era um simples vereador da cidade de São Paulo, Bruno Covas o convidou a ser vice. Infelizmente, o querido Bruno, meu amigo, faleceu de câncer, em circunstâncias péssimas. Ele assumiu um mandado tampão grande, inclusive, tornou-se prefeito e agora foi reeleito prefeito. Agora me diga uma coisa, um prefeito do interior conhece o quê dos problemas da capital? Vamos lá falar em português claro. Você acha que o prefeito, por exemplo, Orlando Morando, de São Bernardo, sabe o que acontece lá em Sapopemba, por exemplo, ou lá na Cantareira, né? Ou o que acontece na Vila Mariana? Que familiaridade ele tem, esses prefeitos todos, com a capital paulista? Começa por aí, que é bem complicado, muito complicado isso. Ponto número 2, eu acho que a gente tem que começar a pensar também no fenômeno Dória. Lembra do Dória? O Dória foi catastrófico em todos os aspectos. Oportunista, né? Até aí, circula por aí ainda. Foi eleito prefeito na rebarba, inventou um tal dizia que ia cumprir o mandado completo. Aliás, a pessoa quando é eleita, ela é eleita para 4 anos e não para 2 e pula fora. Então a gente está vendo o mesmo fenômeno que eu acho profundamente constrangedor, bastante embaraçoso, bastante desagradável. Não concordo com isso, acho horrenda essa decisão. Acho que essa manifestação é um excesso de arrogância e petulância. Ele foi eleito para ser prefeito de São Paulo. Para ser governador tem que conhecer os problemas do Estado. E ele está muito regionalizado. De um vereador ele não pode querer ser governador sendo prefeito por tão pouco tempo. Acho um exagero, acho um disparate, acho uma coisa completamente sem sentido. Acho que nós estamos criando o Dória 2. Aliás, a capital paulista está virando moda criar os Dórias da vida, né? Porque é impressionante. A pessoa entra, 2 aninhos depois ela sai dizendo que ela vai ser candidata à presidência da República ou ao governo do Estado. A minha opinião ainda estou apostando ou na reeleição do Tarcísio e efetivamente na candidatura de Márcio França. Márcio França, sim, foi governador, conhece bem o Estado e talvez fosse a pessoa mais correta para se candidatar nesse momento. Aliás, pelo que eu vi, ele lidera as pesquisas. É esperar para ver. Muita água vai passar debaixo da ponte ainda, mas que a decisão do nosso prefeito eleito de São Paulo, da capital paulista, de se declarar candidato agora, já no ano que vem, acho extremamente precipitada. Eu não votaria nele, com certeza absoluta, até pela sua inexperiência. O fato de ser prefeito de São Paulo não garante que ele seja conhecedor do mais importante estado economicamente da nossa nação, que é São Paulo. Vou esperar para ver. É com você, Rodrigo. Olha, eu concordo bem com o Paulo nesse sentido, porque eu não sei o que o cidadão imagina do que se trata ser prefeito de São Paulo. Eu acho que uma das maiores cidades do hemisfério sul, uma das maiores cidades do mundo, e o sujeito se coloca na condição de ser prefeito dessa cidade, e aqui parece que o cara é eleito e já se coloca numa condição de querer alçar voos maiores.
Alçar voos maiores, é claro que é permitido para que você faça isso, mas no tempo correto, no tempo justo, porque as pessoas põem todas as suas opções, põem as suas esperanças em um nome e pura e simplesmente a pessoa coloca São Paulo e essa é a prefeitura de São Paulo em segundo plano sempre. Há tempos que a cadeira da prefeitura de São Paulo só tem servido para que os políticos tenham pleiteado o governo e pleiteado, não que eu não indique que possam fazer, mas depois de cumprirem um mandato. Eles são eleitos para fazer por 4 anos, porque é aquela história. Quando corre para a reeleição, qual é a desculpa que o político sempre dá? Não deu para fazer nesses 4 primeiros anos, mas nos 4 últimos nós vamos fazer e acontecer. Vai viver em outro planeta. E aí, pura e simplesmente, perdão, o cara ganha, assume no dia 2, né? Assume no dia 2, assume no dia 1º, mas efetivamente no dia 2, porque dia 2 não tem expediente. No dia 1 não tem expediente, no dia 2 ele assume e já está pensando no governo de São Paulo. E assim, você formatar com pessoas que tenham um currículo, o secretariado da cidade, válido. Mas se você estiver pensando politicamente, já olhando lá, você está desvirtuando a finalidade. O que o Orlando Morando pode contribuir em segurança pública quando você tem um coronel da rota como seu vice? Foge da lógica. Porque quando defendeu-se a vinda do vice-prefeito, do coronel a vice-prefeito, dizia que ele traria a expertise dele para poder auxiliar na questão de segurança pública. Mas na hora de nomear, vai para outra pasta, não participa na pasta que definitivamente ele seria mais afeito, poderia fazer um trabalho melhor. É por isso que as pessoas desacreditam muitas vezes. O cara nem mira num trabalho, ele já está de olho na próxima. E não estou falando de vários prefeitos por aí que já começam o mandato, já negociando o governo, pensando na frente. Não pode. Primeiro, faz um bom trabalho, coloca pessoas gabaritadas, pessoas que de fato possam ir conhecer um problema. Eu sempre digo, não dá para você nomear um cara da pasta de segurança pública que não saiba como se trata a questão de segurança pública, que não sabe que de fato precisa se armar, qual é a função, como treinar, para que treinar, como treinar. Um cara que, por exemplo, eventualmente assuma a Secretaria de Emprego, de Trabalho, sei lá qual a nomenclatura que se dê, mas o tema é trabalho. Uma pessoa que eventualmente não sabe o que é o desemprego. Ou uma pessoa que vai para transporte ou mobilidade urbana, sei lá, que não pegue um ônibus, não sabe o que é a realidade do transporte público. Então, assim, é necessário para você poder fazer um negócio próximo, um estágio maior, é necessário que você tenha conhecimento básico e tenha aprovação no teu estágio anterior. Sabe, você vai escalonando os estágios da sua vida, vai tomando conhecimento, e aí seria importante, seria bom, até para referendar o seu nome, Ricardo Nunes, porque eu vou dizer para você, essa última eleição em São Paulo foi triste e pobre em todos os setores, desde as candidaturas muito fraquinhas, muito pobrinhas em debater assuntos de fato de relevância ao município de São Paulo, como também foi uma tragédia sobre o ponto de vista de comportamento dos candidatos. Porque quando você coloca determinado candidato sob pressão, ele cede. E algo que preocupou muito a candidatura do Ricardo Nunes foi a ascensão do Pablo Marçal. O problema do Pablo Marçal, para alegria do Ricardo Nunes, o Pablo Marçal não teve freio. Ele não soube parar na hora certa. Se ele não fosse tão fora da casa quanto ele foi,
poderia ter causado maiores problemas. E aí, Ricardo Nunes, por exclusão, o povo de São Paulo te escolheu para não escolher o Guilherme Boulos, porque havia um risco iminente de escolher o Guilherme Boulos. E aí você imagina, tem inúmeros desafios a serem assumidos pela Prefeitura de São Paulo, que sistematicamente é abandonada pelos seus titulares, com exceção do Bruno Covas, que faleceu. Esse aí não teve como, não teve opção. Mas de Dória, desde Serra, foram abandonando sucessivamente, né? Só o Haddad não passou por isso, mas... Então, se você tem dimensão definitivamente do que é a Prefeitura de São Paulo, você jamais faria uma colocação com essa. Tudo bem que o Tarcísio também não deve sair candidato, segundo ele, não deve sair candidato à presidência da República. Mas eu acho que ainda tem nomes à sua frente, tem uma filinha de importância. Você pleitear, não tem importância. Depois de você terminar o seu mandato aqui, depois de 4 anos, aí sim você entra na fila de novo. E quem sabe com um bom trabalho que você eventualmente venha desenvolver na cidade de São Paulo, aí sim, sem precisar de ninguém ficar te apadrinhando, você, por brilho próprio, possa ser um futuro governador. Tá bom? Vamos fazer o nosso último intervalo e aí voltamos já com o último tema de hoje. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo desta sexta-feira, dia 3 de janeiro de 2025. Estamos aqui prontos para o último bloco do programa Contra o Tempo. E aí sim, você vai apresentar, já vou apresentar o tema número 3. Mas antes de passar o recadinho, você está nos acompanhando pelas ondas da TV Serra do Mar, canal aberto para toda a Baixada Santista, 40.1. Pelo canal fechado, pela TV fechada, né, a TV a cabo, a Claro TV, canal 12. Você pode nos acompanhar sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22, nós estaremos aqui com o programa Contra o Tempo, sempre pela TV Serra do Mar. E se você quiser nos acompanhar o dia que melhor lhe entender, ou quiser acompanhar de maneira simultânea com a nossa transmissão, que inicia-se às 21 horas, sempre que começa o programa aqui, começa simultaneamente também no canal do YouTube, você escaneia aqui, ó, o smartphone, automaticamente você será redirecionado ao nosso canal lá no YouTube. Curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o engajamento. Já inscrito, aciona o sininho e você receberá notificação na tela do seu smartphone quando nós iniciarmos as nossas transmissões. E deixa o joinha, deixa o likezinho aí que ajuda a aumentar o nosso engajamento, tá bom? Está sempre comigo todos os programas, ele, o nosso querido Conde, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Muito bem, Luizinho, vamos finalizar o programa para a gente poder curtir esse calor, o tema número
3. Muito bem, tema número 3, prefeito interino. Manchete, presidente da Câmara de Mongaguá é eleito e toma posse como prefeito interino. O vereador Luiz Berbis de Oliveira, o popular Tubarão do União Brasil, foi eleito presidente da Câmara de Mongaguá e tomou posse como prefeito interino no dia 1º de janeiro de 2025. A cidade está sem governante definitivo porque Paulo Wiazowski Filho, do PP, candidato mais votado nas últimas eleições, está com o registro de candidatura indeferido. A Câmara de Mongaguá elegeu Tubarão como presidente por 7 votos a 6. O adversário era o vereador Oswaldo de Freitas Ferreira, o doutor Oswaldo do PL. Paulo Wiazowski Filho, o Paulinho, já apelou sobre o registro de candidatura ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Este, porém, está em recesso e poderá analisar no caso mínimo somente em fevereiro. Que absurdo. Ai, Paulo, tem coisas no Brasil que se a gente contar, os caras falam que é mentira. Uma decisão tão importante, o tribunal está de recesso, e aí só em fevereiro vai decidir se Mongaguá poderá ter à frente da sua prefeitura quem a maioria quis, ou se terá novas eleições. Por enquanto, temos um tubarão tomando conta de Mongaguá. A situação é bastante estranha, bastante surpreendente sob todos os aspectos. Primeiro, para que o tribunal não deveria ter recesso, deveria ter um sistema de plantão, né, de emergência, de reunião virtual, né, não há necessidade de deixar Mongaguá sem o seu prefeito, né, porque o interino é sempre o interino. Evidentemente que ele vai trabalhar como prefeito, mas tem lá suas limitações. É muito diferente de um prefeito realmente eleito para o cargo de prefeito. Me espanta um pouco essa situação, porque Paulinho Wiazowski é um cara do bem, a gente sabe disso, eu o conheço pessoalmente, tenho até muito respeito por ele por mim, ele esteve na nossa Santa Casa de Misericórdia de Santos, num cargo de direção durante bastante tempo, foi prefeito de Mongaguá, efetivamente um colegiado aprovou a sua candidatura e autorizou, quer dizer, uma pleiade de desembargadores, e agora um só ministro resolveu dizer que não. E está retendo isso. Enquanto isso, Mongaguá, que agora está se tornando uma cidade tipicamente problemática em termos de política, porque a gente também não pode esquecer que encontraram na casa de um ex-prefeito coisa de 1 milhão, 1,5 milhão de dinheiro, umas coisas meio assim estranhas, né, e inexplicáveis. Também não estou aqui julgando ninguém, muito pelo contrário, só me recordando. Eu vejo agora as dificuldades que a cidade passa. Não é uma cidade rica, é uma cidade pequena, uma cidade que tem lá suas dificuldades, mas a grande maioria, e o que lhe rende efetivamente é o IPTU, portanto o turismo é fundamental. E agora, ficar sem liderança em pleno verão, em pleno janeiro, né, sem um prefeito, é uma situação bastante embaraçosa. Eu até teria mudado essa legislação. Eu diria, bom, então o prefeito anterior fica prorrogado o mandado até o tribunal dar essa decisão, né, definitiva, perene, forte, firme, em favor aí da manutenção do Paulo Wiazowski, que foi o mais votado, evidentemente, ele tem a preferência popular, ou a realização de novas eleições. É uma situação que constrange a cidade e que prejudica bastante. A política de Mongaguá é uma política pujante e que, nesse caso, vai ficar relevada a segundo plano, especialmente porque vai ter que esperar a decisão de um tribunal que está em recesso e só volta em fevereiro. É o fim da picada. Se fosse um caso de vida ou morte, já estava morto. Se precisasse de um médico, já tinha acabado, né? Então a gente está vendo que a situação não é das mais fáceis nem das mais confortáveis, mas que é injusto que um tribunal esteja em recesso e não possa apreciar um caso tão grave quanto esse. É uma cidade inteira, efetivamente, que está aguardando a designação do seu prefeito, preferencialmente o prefeito que foi mais votado. Eu entendo que o voto é a voz do povo, e se Paulinho Wiazowski foi o mais votado, deve ser mantido como tal. Que Deus nos abençoe e que Mongaguá tenha
fôlego para respirar e passar por esse momento tão complicadinho que ela está passando hoje. Tenho certeza que vai conseguir. É com você, Rodrigo. Olha, Paulo fez aí uma rememoração de fatos que ocorreram na cidade de Mongaguá. E é peculiar com a cidade de Mongaguá. Mongaguá sofre há tempos aí, períodos conturbados com relação à sua história política. O próprio ex-prefeito, Arthur Parada Próstera, enfrentou um processo desse nível aí, foi preso, depois foi solto, inocentado, assumiu o Márcio Cabeça, depois o Márcio Cabeça também estava no processo, aí teve que responder o processo, aí conseguiu assumir, foi eleito, aí depois se reeleito, não valeu, aí teve eleição complementar, aí assumiu o vereador, o Rodrigo Casabranca, se eu não me engano, aí depois não valeu, volta, assim, é uma confusão sem tamanho. Eu acho que a gente precisa de regras mais robustas para esse tipo de circunstância. Principalmente, registro eleitoral tem que mudar essa história de registro eleitoral, tem que ser de forma antecipada. Não dá mais para ser em cima da eleição, porque aí fica sob júdice, porque acaba a campanha. Porque muitas vezes o cara fica sob júdice, e eu vou contar uma experiência que aconteceu no meu partido na cidade de Cubatão. Teve um candidato que teve indeferido, e assim, e o advogado dizendo, olha, não, nós vamos ganhar. E o candidato foi mantendo, não estou falando na prefeitura, foi a Câmara. E ele foi mantendo, mas chegou em determinado momento que as pessoas cobravam ele na rua. Porque embora ele estivesse recorrendo, ele já tinha perdido em 2 instâncias. E aí, você pensa que o eleitor não olha? O eleitor olha sim. Se ele não olha, o adversário indica. Pode ter certeza. Dá uma olhadinha lá e vê a condição do teu candidato. Você vai ver que ele tá com um probleminha lá jurídico. E aí, nós convencemos ele a levar... Aí chegou na última eleição, ele falou, na última semana, ele falou assim, olha, eu vou abrir mão da minha candidatura porque... não dá, eu estou sendo cobrado, eu preciso me posicionar pelo meu grupo, e simplesmente ele abandonou a campanha. E pasmem, senhores, saiu o resultado do recurso, a candidatura foi deferida. No último dia de campanha. As próprias pessoas ficam na dúvida, assim, vou jogar meu voto fora? Não vou, né, eu posso ir, o cara não vai ser eleito. Porque assim, brasileiro também quer sempre estar no lado de quem vai vencer, né? Convenhamos. Mas assim, a todos aqueles a quem ele angariou de votos, perderam a oportunidade. E a justiça só foi tomar essa posição. E como acontece aí em Mongaguá, tem candidatos que só vão saber o seu real problema só em fevereiro. Se vão assumir ou não. Aí você pensa, se em fevereiro algum cara que tem problema jurídico na Câmara. A Câmara faz uma composição. Uma composição, eu digo, tem uma composição baseada no quociente eleitoral. Aí a candidatura é indeferida, mexe em todo, ou tem a candidatura deferida, mexe em todo o quociente. Quem estava dentro cai, você imagina. O cara que já assume o mandato, já escolhe nomes, o rearranjo e o problema que se faz. Então tem que mudar essa legislação. Tem que achar uma forma dela ser mais célere na decisão final ou antecipar o problema. Antecipar, o cara apresenta o registro de forma antecipada e já vai saber de forma antecipada se ele pode ser candidato ou não. Não sei, o problema não é meu, eu não sou legislador, ainda não fui eleito legislador. Mas é um problema para os legisladores e um problema eventualmente para quem julga também, né? O que está acontecendo é que a maioria da cidade, da população de Mongaguá está sem seu representante, o representante que eles indicaram, que foi eleito no voto. Mas a candidatura, visse isso antes. Então já é um problema recorrente na cidade. Então é necessário que você possa, de alguma forma, resolver essa condição. O Paulinho, ele já foi prefeito, ele tinha sido reeleito,
E aí, por ele apresentar, na época, se eu não estiver enganado, se estiver enganado, me perdoem, depois eu até corrijo a informação, parece que ele fez um banner na época que não era permitido e acabou tendo proibida a sua recondução. Sei que, assim, é eivado de problemas e circunstâncias. Então, assim, eu acho que a própria justiça precisa ter em mente que só pode concorrer, só pode chegar ao ponto final do escrutínio da população aqueles que, de fato, ele recomendar, que tiverem aptos para tal. Porque tem circunstâncias da condição eleitoral que fogem à regra e o cara consegue concorrer. Tem tanto cara que é condenado e descondenado que consegue concorrer depois. E aí? Como é que faz? Como é que se resolve esse problema? E aí vamos pensar agora sobre o ponto de vista administrativo da cidade. Vamos supor, eu não sei qual é a ligação do Tubarão com o prefeito, o Paulo Wiazowski. Vamos supor que o Paulo Wiazowski tenha atendido o seu pleito lá na justiça. Derruba todo o secretariado que ele montar? Ele vai tentar governar em condições? Ou ele vai chegar lá e vai derrubar tudo que o Tubarão eventualmente construir? E vocês já viram que tem aí uma divisão na Câmara. Tem uma divisão forte na Câmara. Né? Uma rivalidade aí, foi eleito por 7-6. Ou seja, precisa-se verificar em que condições se monta a governabilidade da cidade. Pura e simplesmente, se o prefeito conseguir, como é que vai fazer? Como é que você vai fazer este rearranjo de política pública? Porque o prefeito que agora assume vai saber, vai ter que trabalhar com o orçamento que foi apresentado, ele não se habilitou para aquele fim, né? Não se habilitou para ser o prefeito da cidade, mas cai no peito dele ser prefeito da cidade, uma incumbência às vezes muito maior do que a capacidade. Não estou aqui questionando a qualidade do popular Tubarão aí, estou só simplesmente aqui aventando, porque às vezes é eleito um cidadão que não é talhado para ser prefeito. E aí vira uma bagunça generalizada. E aí no fim disso tudo, se o Tubarão não ficar, porque ele não fica, em caso, ele é interino. E a legislação eleitoral é clara, na inabilitação do primeiro, precisa saber se ou assume o segundo, ou provavelmente teremos novas eleições em Mongaguá, que é o mais provável que tenha. Eleições em Mongaguá. Você imagina o trevo que fica a cabeça das pessoas, tendo que novamente ir às urnas para saber quem eleger, como eleger e de que forma eleger. Então a Justiça Eleitoral, quanto os nossos legisladores têm a incumbência de melhorar essa questão, porque está muito, muito, muito bagunçada. E outra, posse dia 1º de janeiro para os prefeitos, governadores e afins, ninguém merece. É um contrassenso, principalmente aqui na região da Baixada Santista, período de férias, meus amigos, fica insuportável ir para qualquer lugar, não só pela questão do calor, mas também pelo trânsito, porque aqui na Baixada fica tudo complicado, tá bom? Cadê o Paulo? Põe o Paulo aí na tela, para a gente poder se despedir do meu querido Paulo Eduardo Costa. Paulo, esse assunto que você está falando aí, tá na segunda-feira, fica tranquilo, na segunda-feira eu vou trazer o assunto que você sugeriu aí, tá bom? Paulo, muito obrigado, excelente fim de semana e até a próxima, querido amigo. É sempre um prazer estar aqui, Rodrigo, é sempre um prazer estar falando com os nossos telespectadores, especialmente estar com você, nessa nossa parceria de tantos anos, né? Tomara que a gente tenha podido passar para as pessoas um pouco de informação e que a gente tenha aí, mais uma vez, um ano muito bom pela frente. Tomara que Mongaguá resolva os seus problemas e as demais cidades também resolvam. Que aqui nessa região do litoral não volta problema para a gente discutir aqui no Contratempo. Um abraço, Rodrigo, um abraço pessoal da Serra do Mar e o nosso diretor Luiz Henrique Andrade. Obrigado. Obrigado, Paulo. Fica com Deus. E agradecer a todos vocês pelo carinho e pela audiência de sempre. Se inscreve no nosso canal no YouTube, tá aí. Nos acompanhem sempre. Na segunda-feira nós estaremos de volta às 21 horas e sempre dizendo: nós não somos donos da verdade, apenas 2 pontos de vista levados em consideração. Fiquem todos com Deus, excelente fim de semana e até segunda-feira às 21 horas.